Então, pessoal, retornando aqui, nós vamos ainda sobre a configuração da rede. Nós vamos detalhar um pouco mais e eu trago aqui logo de início uma parte do livro do Slack, Administração da Produção, como no capítulo 6 os autores expõem uma relação de fornecimento interno e fornecimento externo. Que é que isso vai agravar, né, ou gerar impacto nesse fornecimento, se ele vai ser fornecimento interno ou externo. A mesma relação que a gente fez, né, no último vídeo, tá? Onde eu até comentei, deixa eu colocar aqui, aí vocês relembram, onde nós falamos aqui sobre a relação das vantagens de fazer ou comprar, né? Aí o Slack, no capítulo 6 do livro de administração, ele pontua aqui nas relações de qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Quais são os pontos relevantes para a gente avaliar se ocorre uma melhora, se ocorre uma pior, uma desvantagem? Quais são as vantagens e desvantagens de fazer interno, do fornecimento ser interno e do fornecimento ser externo, certo? Então vamos lá. Então, fornecimento interno, faça você mesmo, tá? Eu mesmo como empresa vou executar aquela operação. Fornecimento externo para a relação de compra, tá? Eu vou comprar aquela atividade, a atividade daquela determinada operação. Eu não vou executar aquela atividade, eu vou comprar, certo? Então, em relação à qualidade, o que é que vai acontecer segundo os autores do livro aqui, Administração da Produção, que são o Slack, né, o Chambers e o Johnston, né? Ok? Vamos lá, em relação à qualidade. Fornecimento interno, eu mesmo fazendo. Então, as origens de quaisquer problemas são normalmente mais fáceis de rastrear por meio de operações internas. A empresa e a melhoria pode ser mais imediata, tá? Então, essa é a primeira relação que nós temos que vai corrobora com a parte que eu mencionei no vídeo passado, né? E você tem um maior poder sobre aquela decisão de qualidade, certo? Aí, só que ele também faz uma ressalva aqui, apesar de ocorrer também, de também poder ocorrer a complacência, né? A aceitação daquela falha, né? Então, são cuidados que acaba, né, tendo que ter também, tá? Nessa mesma relação de qualidade, vamos para a relação de fornecimento externo, eu comprando, tá? Fornecedor externo, ele possui um conhecimento especializado e mais experiência, tá? E pode também estar motivado por pressões de mercado. Então, em relação à qualidade, eu também posso ter esse ponto aqui como vantagem, né? Só que, outra ressalva, contudo, a comunicação pode ser mais difícil. Então, a facilidade de comunicação que eu teria dentro do meu processo para eu identificar a possível problemática que está fazendo com que aquele produto ou serviço não saia de qualidade, seria mais fácil porque eu tenho uma relação de comunicação ali interna muito mais rápida, o que eu não vou ter lá na relação externa. Então, por isso que a configuração da rede de suprimentos ela é uma coisa muito peculiar, né? Uma avaliação muito particular de cada empresa, tá? Estou colocando aqui os termos gerais e pontuando as vantagens e desvantagens para a gente, quando for fazer, cada um fazer aí da sua empresa, né? Sempre fazer essa avaliação. Na parte interna ainda, fornecimento interno, relacionado aqui à questão da rapidez, né? Agilidade no fornecimento. O que é que eu vou ter? Pode significar programações mais sincronizadas, tá? Eu mesmo executando, que acelera a passagem dos materiais e informações ao longo da rede. Então essa parte aqui pode ser uma vantagem.
tá? Então eu tenho que avaliar o nível de maturidade ali do meu processo, tá? Essa primeira parte sai como vantagem. Mas se a operação possui clientes externos, os internos podem ter baixa prioridade. Vejam só, eu tenho uma determinada operação, determinada atividade de uma operação, e pode ser que aquela determinada atividade também já tenha um cliente externo. Aí o que é que vai acontecer? Se ela tiver um cliente externo, vai se priorizar esse cliente externo em detrimento àquele cliente interno. Tá? Então eu posso perder também a rapidez. Eu sou mais rápido nesse meu primeiro contexto, tá? Mas se eu tiver dentro da minha operação lá essa relação de também ter um cliente externo, aí eu posso perder completamente essa minha rapidez. A rapidez que eu teria eu não tenho mais. Então por isso que eu falo, vou repetir, é muito peculiar a questão da configuração da rede. Ela tem que ser avaliada caso a caso, empresa a empresa, tá? Eu não posso nem colocar que ramos, nichos de mercado, ramos de atividade sejam iguais, não. Cada empresa vai ter ali a sua particularidade, certo? Em relação à rapidez, pegando fornecimento externo, rapidez de resposta pode estar incluída no contrato de fornecimento. Então, você pode já fazer lá um contrato em que o determinado fornecedor tem obrigatoriamente que te responder de forma rápida, tá? Em que pressões comerciais possam encorajar o bom desempenho. Essa primeira parte seria uma vantagem, tá? Mas pode haver atrasos significativos também no transporte e na entrega. Então, avaliação tem que ser avaliada. A gente não tem como montar uma regra geral, tem que ser avaliado. Aí aqui vocês fazem um pouco mais de leitura, vão ver a questão da confiabilidade, a comunicação, tá? Comunicação aqui mais fácil, pode aumentar a confiabilidade, tá? E assim vai. Então, eu coloquei aqui confiabilidade, questão da flexibilidade também, tá? Questão também do custo, ok? Então tem aí as ponderações. E a gente vem agora aqui para uma relação da configuração da rede, ainda falando aqui sobre a questão de compra, né? De terceirização, no caso. Então, embora o efeito de terceirização sobre os objetos de desempenho de uma operação seja importante, tá? Existem outros fatores que as empresas levam em consideração quando decidem se vai fazer a terceirização de determinada atividade, tá? Ou não. Ela tem essa avaliação de sensatez, se é interessante que eu faça ou não. Então veja só, vamos lá. Mesmo que na minha configuração de rede eu elenque todas essas partes aqui como vantagem, tá? Desde a qualidade, eu consigo identificar aqui direcionamento de qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade, custo. Tudo indica que eu realmente tenha que fazer a terceirização baseado naqueles indicadores, né? No que eu avaliei pouco atrás. Mas tem outros pontos que você tem também que avaliar para tornar sensata a terceirização. E eu vou elencar esses três aqui que é muito importante, tá? São muito importantes. Então, assim, se uma atividade possui importância estratégica, veja só a questão da importância estratégica. Eu posso ter uma relação de custo, de qualidade interessante para terceirizar, mas muitas vezes eu posso ter uma importância estratégica naquela atividade e faça com que eu desista de fazer a terceirização, tá? Então, assim, se uma atividade possui importância estratégica de longo prazo para uma empresa, é pouco provável que ela seja terceirizada, tá? O Slack também, no mesmo livro da administração, também no capítulo 6,
eles vão definir algumas regras que são importantes para essa tomada de decisão, se eu vou ou não terceirizar. Quais são essas regras? Vamos olhar aqui quais são as regras. Então, são alguns questionamentos que são feitos, questionamentos simples, mas que as respostas também são simples e são imediatas. Aí você já faz a avaliação se realmente você deve terceirizar. Ok? Quais são as perguntas? A atividade tem uma importância estratégica? Primeira pergunta, aquela atividade que eu vou terceirizar, que eu pretendo terceirizar, ela tem uma importância estratégica para a minha empresa? Eu guardo algum segredo ali, né? Se for na área de alimentação, por exemplo, eu guardo algum segredo ali no alimento que faz o meu alimento ser diferente dos demais. Eu tenho algo ali inovador, tecnologicamente falando, que não favoreça essa terceirização. Então, existe uma importância estratégica? Se existir uma importância estratégica, é melhor eu explorar a manutenção dessa atividade dentro da empresa. Se ela não existir uma importância estratégica, aí eu sigo para o próximo questionamento. E a próxima pergunta é: a empresa tem conhecimento especializado? Então, a minha empresa tem conhecimento especializado sobre aquela atividade? Se ela tem, é melhor que continue essa exploração dessa atividade dentro, né, da empresa. Se ela não tem, aí a gente segue para a próxima etapa. O desempenho das operações da empresa, ela é superior, então a minha empresa já tem um desempenho superior. Então, se a minha empresa já tem esse desempenho nas operações superiores, é melhor que eu continue aqui a explorar essa atividade na empresa. Se não, eu vou procurar, né, uma empresa que tenha esse desempenho maior. Então, eu sigo aqui para o não. Então, o próximo questionamento: é provável o melhoramento significativo do desempenho dessas operações? Aí eu tenho várias avaliações que podem ser feitas dentro disso para me responder, né? Se tem uma provável melhoramento, eu continuo a executar. Agora, se eu vejo que por capacidade produtiva, por questões de mão de obra especializada, por diversos outros motivos, eu como empresa não tenho essa probabilidade de melhoramento no desempenho das operações, aí eu exploro aqui a terceirização dessa atividade. Então, a relação, pessoal, se eu vou terceirizar ou se eu vou executar, ela é dada numa série de perguntas, né? Lógico, depois de todas as avaliações anteriores que se passaram e também dentro dessa relação de questionamentos. E veja só que para eu definir que a minha empresa continue a fazer, que eu não terceirize, eu preciso somente de uma resposta positiva entre os questionamentos. E para eu terceirizar, eu preciso de diversas respostas não desse questionamento. Ó, qualquer resposta que me dê um sim aqui vai me impedir de continuar e de chegar até o ponto de terceirização, tá? Até o ponto de terceirização. E qualquer resposta sim aqui já me leva também à exploração dessa atividade dentro da empresa, né? Vocês observem bem isso aí que é muito importante, certo? Dando sequência, nós vamos agora, ainda falando sobre a configuração da rede, para a parte de integração vertical. Então, o que é a integração vertical? Basicamente, trata-se de agregar dois ou mais elos de uma cadeia de suprimentos. Então, é como se eu diminuísse aqueles elos, criasse um novo elo, né, esse elo reconfigurado. Então, tendo como exemplo a produção de um item, a integração vertical acontece quando uma das empresas passa a ter controle sobre as operações a montante, tá? A montante para trás, né? Mais próximo lá da relação dos fornecedores.
ou a jusante, para frente a questão dos elos que vão ter ali já entre a fabricação e a chegada ao meu cliente, tá? Então a integração ela pode se dar por meio de uma aquisição ou por meio de uma fusão. Qual é o objetivo dessa integração vertical? O objetivo da integração vertical ele pode ser explicado com base em dois motivos. Quais são esses motivos? Aumento do controle sobre essa cadeia, tá? E estreitamento das relações com o mercado. Outros exemplos, ganho de sinergia, tá? Então eu consigo ter um aumento desse controle quando eu faço essa junção, porque aí no lugar de eu controlar duas atividades, é como se eu estivesse controlando uma só, tá? Eu estreito as relações, porque o relacionamento daquelas atividades que eram mais de uma passam a ser uma só, e eu começo a trabalhar, a entender um pouco mais essas atividades, porque se eu fiz a junção, se eu fiz essa função, é porque eu já comecei a trabalhar essas atividades, então tem uma relação acaba sendo também estreitada aí, certo? Vou dar um exemplo lá na frente sobre integração vertical para que vocês fiquem tenham mais conhecimento sobre isso, tá? Então, o que é a montante? No contexto empresarial, as empresas que adotam esse modelo criam ou fazem aquisições de subsidiárias que vão produzir os componentes ou matérias-primas para aquele produto, tá? Aqui já é um exemplo de integração vertical a montante, certo? Que é essa daqui, ok? O upstream. Um exemplo são as empresas que produzem automóveis, tá? Eu até coloquei esse exemplo aqui, né? Um exemplo são empresas que produzem automóveis e podem integrar o elo da cadeia através de aquisição de fábrica que é responsável lá pelo fornecimento de vidros necessários para o seu produto. Então, essa é uma parte da integração vertical, né? A montante. Eu consigo ter uma relação mais estreita, consigo uma relação de sinergia desse meu fornecedor com o meu produto, tá? E eu consigo ter essa relação mais próxima aí, né? Passo a gerenciar menos atividades, tá? Em relação à quantidade mesmo. Teoricamente, todo fornecimento que acontece dentro dessa estratégia passa a ser mais estável e com mais qualidade assegurada, né, nos processos internos. Quando a gente fala sobre processo interno, a gente sempre coloca a relação de que a qualidade fica mais fácil da gente ter qualidade, né, nesse ponto, nesse quesito, porque fica mais fácil controlar os processos. E um exemplo ajusante. Nesse modelo, a empresa cria ou adquire outras organizações que ficam responsáveis pela distribuição ou venda dos produtos para os clientes. Então, a jusante ela já vai ser mais próxima ali ao cliente, né? Quais são? Coloquei alguns exemplos aqui, né? Exploração do petróleo e a distribuição desse petróleo. Posso ter, por exemplo, a mesma empresa que faz a extração, o refino, ela pode não deixar a distribuição a cargo de diversas empresas. Ela pode fazer a fusão de algumas empresas, pode comprar algumas empresas, fazer essa integração vertical. Contextualizando, um exemplo de fácil entendimento é o mercado do ramo petrolífero. A mesma empresa que se dedica à extração do petróleo também pode integralizar as atividades de venda e distribuição para os postos, certo? Com Szinho aqui de combustíveis. Até o transporte pode ser feito por subsidiárias controladas por essa organização. Isso é um tipo de integração vertical. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós chegamos ao fim dessas diretrizes, né, da configuração de rede, que é que nós temos que avaliar dentro da perspectiva de terceirização, dentro da perspectiva dos componentes que
eu posso colocar, elencar como vantagens e desvantagens dentro da qualidade, da confiabilidade, né? Da relação de custos. Então, tudo isso a gente viu aqui nesse e-book, tá? E no próximo e-book nós vamos falar sobre a localização da capacidade, ok? Depois vamos falar sobre a gestão dessa capacidade a longo prazo. Tá bom, pessoal? Então, valeu, um abraço e até a próxima.